Sejam bem-vindos, bem-vindas ao videocast Regeneração por Cris Gils. Eu sou a Cris Gils, fundadora do Grupo Laces, que é o maior ecossistema de beleza limpa do Brasil. E hoje eu quero compartilhar com vocês duas pessoas que eu admiro muito, que estão aqui do meu lado, que é o Paulo Moraes, fundador do Espaço Laser, e a Gabi, que é aqui fundadora da Urbiafro, que agora é Bioma Urbiafro. Bioma Urbiafro, se tornamos oficialmente. E eu quero que vocês contem um pouquinho de vocês, para quem está nos assistindo, porque eu acho que assim, vocês são muito inspiradores e a gente vai, através da nossa conexão, contar um pouquinho para as pessoas o que a gente pode fazer e inspirá-las no dia a dia delas. Legal. Pode contar para mim, Paulo? Lógico. Cris, primeiro dizer que estou muito contente de estar aqui no seu momento, no seu espaço. Não sei se eu estou invadindo, mas eu fico contente demais de estar aqui com você e feliz com a Gabi, que tem uma história também incrível. Mas para quem não me conhece, eu sou de fato o fundador da Espaço Laser, lá em 2004, portanto há 21 anos atrás, que liderei a companhia até 2022, quando eu passei o bastão. Agora estou no conselho, apoiando a companhia e em uma nova etapa da minha jornada profissional. A gente fundou uma holding de investimento chamada PGMP, onde eu participo de algumas companhias, ajudando e fazendo a minha visão, transferindo minha visão de como crescer mais rápido, de forma sustentável, de forma consistente, evitando alguns erros que, inclusive, eu cometi no passado. Afinal de contas, 30 anos dentro das companhias, a gente normalmente costuma cometer alguns erros, né? E quando a gente vê novos empreendedores, a gente vê com ansiedade algumas coisas que eles estão fazendo e fala, pelo amor de Deus, não faça isso, que eu já fiz e não deu bom. E falar de regeneração, e falar de sustentabilidade, de falar de preocupação do mundo que deixaremos para os que virão, especialmente nossos filhos, nossos netos, é algo que de fato me empolga, porque a Espaço Laser, desde o seu nascedouro, lá na sua origem, ela teve isso como preocupação. Eu não sei se você sabe, Cris, mas usando metodologia tradicional, cera, lâminas, você deposita no meio ambiente cera e lâmina que demora em média 400 anos para serem decompostos. E a depilação a laser evita toda essa quantidade imensa de coisas não tão boas sendo colocadas na natureza, especialmente, sabe onde vai parar normalmente isso, no mar, sim, né? É sempre no mar. Então, quando você faz opção por depilação a laser, você deixa de depositar no meio ambiente lâminas de barbear, cera e ajuda o ambiente a ficar melhor. Então, sob o aspecto, inclusive, de impacto ambiental, a depilação a laser como opção da pessoa que opta por fazer esse caminho, ela está contribuindo de forma indireta para o meio ambiente e para o planeta. Olha que bacana. Olha que bacana. Quer dizer que aquele aparelho de barbear, aquele aparelho, né, de depilação, ele acaba ficando 400 anos. Em média, 400 anos para ser decomposto. Afinal de contas, é plástico e um plástico resistente que demora muito para se decomposto. E quem sofre mais com isso é o mar, porque normalmente é ali que ele vai parar, acaba né? Ficando. Muito bom. E você, Gabi, conta para nós um pouquinho sobre a sua trajetória. Quem é a Gabi? Gente, tudo bem? Primeiro, Cris, muito obrigada por você ter me convidado. Senti honrada de estar aqui hoje trocando essa ideia junto com vocês, junto com você, Cris, com você, Paulo. Eu sou Gabriela Beraldo, sou uma mulher negra, tenho 23 anos e eu sou fundadora do Urbiafro, que se tornou oficialmente o Bioma Urbiafro, né? Através de uma prática mais sustentável. Então, a gente saiu de um salão tradicional, que não é tão tradicional assim, porque a nossa especialidade sempre foi tranças. Então, antes de se tornar bioma, a gente não tinha nem lavatório. Então, é totalmente diferente de um salão convencional, né? Então, a gente trouxe essa prática muito, aprendi com as minhas tias e com a minha avó, então veio de uma herança ancestral nossa. E em 2020, lancei a Urbiafro, comecei sozinha. E em 2023 perdi esse receio de ter equipe, comecei a fazer a equipe, né? Então participei do Expo Favela em 2022, onde eu conheci o Renato, que ele é gestor de empresas, e aí ele veio, abraçou a ideia, abraçou o projeto. Em 2022 também conheci o Laces e um dos eventos que teve em Moema. E aí, falei, nossa, que demais, em algum momento a gente vai se tornar bioma. Na época, eu acredito que estava começando o startup ali do Bioma. E logo na sequência, iniciei a equipe. Então, minha equipe, que era de 3 pessoas, partiu para 11. Ano passado foi para 22 pessoas. Uau! E foi uma loucura. E aí, agora nós estamos aqui hoje, estou bem animada, ansiosíssima para
entender um pouco dos seus conselhos que você vai trazer aqui pra gente também, fazer essa troca bem legal, vai ser Muito bem bom. rico. Gente, 23 anos, olha que maravilhosa. Ai, meu Deus. E super empreendedora, hein? Super empreendedora. E aí eu queria só começar, né, antes da gente falar, para ir para as perguntas. Eu gosto muito da gente conectar o ser humano que está sentado na cadeira, né? Então eu queria que a gente fizesse uma respiração, só uma pausa assim e perguntar para vocês mesmo como vocês estão nesse momento. O que vem na mente de vocês quando a gente fala sobre como eu estou agora? Como vocês estão se sentindo nervosos, ansiosos, felizes? Aqui do lado da Cris? Aqui. Sempre tranquilo e seguro. Oh, maravilhosa. Ela passa essa tranquilidade mesmo. Eu tô realizada. Muito eu bom. acredito que muitas das coisas que eu venho trabalhando e semeando, né, plantando, a gente vai colhendo aos pouquinhos. Então hoje eu tô bem aliviada. Maravilhosa. E nós estamos em dezembro. E estamos em E dezembro é ainda. o mês que normalmente a gente faz a reflexão em tudo que a gente fez durante o ano, né? É verdade. O que foi bom, o que não foi tão bom, o que a gente vai ter que fazer para o ano seguinte para ser melhor. E eu já fiz esse meu balanço. Eu sempre faço isso justamente nessa época do ano. E para mim, apesar de ter sido um ano de muito trabalho, muita entrega, a gente chega ao final do ano com a sensação de que a gente conseguiu mudar alguns ponteiros, a gente viu as empresas, apesar de todos os desafios, melhorarem alguns indicadores importantes em crescimento, quando a gente vê uma rede como Bioma, cada vez maior, ocupando espaço. Você falou exatamente isso, Gabi. Em 22, a rede Bioma praticamente não existia, né? Poucas lojas ainda. E hoje é um projeto que já começa a impactar de forma positiva uma quantidade imensa de pessoas, não só os empreendedores, mas as pessoas que fazem uso de todo o conceito Bioma, né? Acho que é até legal a gente comentar, né, para quem está nos assistindo e não sabe o que é o Bioma, a gente fica falando Bioma, Bioma, Bioma. Bioma Salon é um projeto do Laces, né, que é um projeto de salões convertidos. Então pensa um salão aí que tem perto de você, perto da sua casa, que usa muitas vezes ingredientes, né, produtos para embelezamento das mulheres, dos homens, que tem ali dentro dos ingredientes fósseis. São preocupados com a beleza, sem se preocupar muito com o rastro que ela deixa no meio ambiente. Então, o projeto Bioma é um projeto de salões convertidos, que a gente faz uma parceria com esses salões. Então, esses salões aprendem a metodologia Laces, que tem quase 40 anos, né, de cuidados da saúde do cabelo com produtos naturais, com todo um método de cuidado. A gente treina toda essa equipe, a gente faz toda uma conexão com essa equipe, onde você ensina a usar uma coloração vegetal, produtos mais naturais, toda uma metodologia de saúde do cabelo, e traz muitas vezes esse olhar, né? Tira essas marcas de ingredientes fósseis para marcas 100% de ingredientes limpos. Então, todos aqueles cabeleireiros, aquelas pessoas que trabalham ali dentro, aprendem um novo jeito de fazer o processo de beleza que eles já fazem, mas muito mais consciente, criando um consumo consciente para aquele cabeleireiro, né, e para aquela comunidade que se serve daquele salão. Acho que essa é a parte mais bacana, né, Cris? A quantidade de pessoas impactadas de forma positiva. Quando você fala de Bioma, imagina hoje quase 70 unidades. Quase 70 unidades. Pensando a quantidade de pessoas que diariamente frequentam essas unidades, quantas pessoas impactadas de forma positiva e mais, impactando também de forma positiva o meio ambiente. Quando eu penso numa rede como o Espaço Laser, com cerca de 810 unidades no Brasil todo, e que atendeu até no dia de hoje quase 7 milhões de pessoas, imagine o impacto positivo que a gente pôde, em termos não só de entrega, porque o resultado é extraordinário, da mesma forma como é no Bioma, mas o impacto positivo gerado ao meio ambiente, ao planeta Terra, não fazendo com que essas pessoas, no dia seguinte, após fazer o tratamento, não precisassem mais comprar lâminas de barbear, e nem falo mais da cera, né? Porque eu duvido que a Gabi goste de cera, né, Gabi? Isso é coisa do passado. É doloroso, é bem doloroso. Eu não falo nem da questão doloroso. Doloroso, acho que vocês mulheres são guerreiras. O tema aqui é inadequado sobre todos os temas, inclusive sobre as aspecto de higiene. Exato. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, assim, né? O que inspirou vocês? Vocês são pessoas, assim, a Gabi com 23 anos, maravilhosa, que sou muito fã de todo o trabalho, desde que a gente se conheceu, né? Sim. Através do Bioma. O que inspirou vocês, né, na vida de vocês, a serem as pessoas empreendedoras, né? No caso do Paulo, investidor, enfim, né? Tem toda uma jornada aí de empresário. Quem inspirou vocês?
Cris, você remonta do meu passado, acho que antes mesmo dos 23 anos da Gabi. Na minha jornada, você sabe, eu venho da periferia de São Paulo, onde eu sei que o não é a certeza que existe, né? Tudo ali é não. A chance do sim é muito pequena. Eu vim de Pirituba. E nessa jornada, meu pai era um técnico em contabilidade e ele funda um pequeno escritório de contabilidade. E tem uma história longa que eu não quero contar toda aqui, mas por necessidade eu tive que trabalhar com meu pai, ajudar ele nessa jornada. E nessa jornada no escritório de contabilidade, quem você atende no escritório de contabilidade? Os empreendedores. Sim. Ali os pequenos empreendedores. E ao tomar contato com esse universo dos pequenos empreendedores que a gente atendia através do nosso escritório, eu fiquei absolutamente apaixonado pelo que eles conseguiam fazer e transformar, inclusive em termos de crescimento. E na minha cabeça criou um drive absolutamente certo. O dia que eu tiver condições, eu vou fazer algo pensando em empreender, gerar emprego, gerar riqueza, que eu acho algo extraordinário, porque efetivamente a gente causa impacto positivo na sociedade através das empresas, porque afinal de contas são elas que dão os empregos, são elas que pagam os impostos, são elas que geram riqueza, inclusive para novos investimentos. Muito Exatamente. Bom. E você, Pegando Gabi? uma parte aí dele também, do que ele falou, dessa questão da gente movimentar a economia local mesmo, né? Eu sou de Guaianazes, é um dos últimos bairros de São Paulo, é um bairro dormitório, então, na maioria das vezes, não tem atividades econômicas que fazem o dinheiro circular ali dentro daquele espaço. Então, isso que a gente faz lá dentro do bioma, hoje, de fato, além de ser um ato político, né, por nós estarmos ali resistindo, que, como você falou, são locais onde não tem uma boa infraestrutura, então geralmente não tem muitos apoios, então isso que realmente faz a gente prestar atenção e perceber o que a gente está fazendo, que é para além de gerar riqueza, é importante sim, mas o impacto que a gente tem também na vida das pessoas, né? Na vida das famílias. Hoje eu tenho 17 meninas comigo, e aí às vezes eu acordo muito irritada com tudo, falo, meu Deus, não posso simplesmente jogar tudo pro ar só porque eu tô irritada e é um dia que não foi tão bom assim para mim, porque tem outras pessoas que dependem disso, né? Uhum. E eu também estava ouvindo falar de você mesmo que comentou sobre, hoje a sua empresa está com 300 pessoas. Meu maior sonho é ter 40. Então a gente está aí ainda nesse passinho de gatinho, mas é um passo que enriquece muito o meu coração, porque a gente impacta muitas vidas, né? E estou ansiosíssima também para espalhar aí o bioma Urbiafro por mais partes do Brasil e depois internacionalizar ele e ser algo bem grandioso. Porque o que a gente faz hoje no bioma é totalmente diferente, tanto que a gente é um dos primeiros biomas com essa pegada um pouco mais ancestral do ramo de beleza afro, né? O segmento de beleza afro no Brasil hoje, ele é muito informal, tanto dessa parte de tranças, né? E o segmento de beleza afro em tranças, ele só cresce no Brasil. Então, hoje, 30 milhões, 30 bilhões, eu acredito que seja, do mercado só de beleza negra. Olha que legal. Sim, e o ramo de transista, ele é um dos que mais crescem, só que na parte informal. Então, são pessoas que não declaram impostos, são pessoas que estão muito à margem. E aí, a Urbiafro, né, o bioma Urbiafro, ele vem para justamente profissionalizar essas mulheres e trazer mais dignidade para elas, né, fazerem os atendimentos com a filosofia do Laces e a pitada de Urbiafro aí que a gente precisa. Muito maravilhoso, porque eu queria que você falasse um pouquinho do significado, né, desse embelezamento dessas mulheres através da trança, né? O que significa, né, para esse empoderamento dessa mulher negra, né? O que representa essa trança? É muito, não é clichê, tá, gente? Mas é realmente uma regeneração de dentro para fora, porque quando você tá trançada, você vem carregando uma ancestralidade sua e uma força gigantesca. Então, realmente, você vai se regenerando. E o processo de trançar, né, o ato de trançar, ele é muito demorado. São, ao todo, um procedimento padrão, sem a nossa técnica, que eu consegui desenvolver uma técnica que tem uma agilidade maior, um procedimento padrão fazendo em casa, sozinha, na informalidade, demora 12 horas. Muito tempo. Então, na URB, a gente consegue entregar um procedimento ótimo e ainda assim com as práticas do Laces em 4 horas e meia. Então, a gente reduziu assim, ao máximo.
Isso, reduzimos muito tempo e conseguimos entregar com a melhor performance, né? E essa regeneração vem dessas 4 horas e meia ali, explicando para a cliente o processo, como que vai fazer, porque antes a gente, como eu falei, a gente não tinha nem lavatório. Então, ter o braço, né, o apoio do Laces nessa questão de tratamentos do couro cabeludo, que é uma parte muito sensível nossa, porque o meu couro cabeludo ele fica muito exposto. Então, realmente, a gente precisa ter cuidados adequados e de uma maneira bem mais natural e limpa, que é o que o Laces encantou desde o princípio. E trazendo tudo isso para esse mundo, né, a gente faz essa parte de regenerar a mulher de dentro para fora. A gente cuida do cabelo dela. Então, hoje, um dos nossos cases é o Terra Fértil, que a gente mais faz lá no salão, que ele é um tratamento de regeneração do couro cabeludo. Ele evita alopécia por tração, descamação, seborreia, todos esses tipos de doenças que são causadas do couro cabeludo, né? Por uma mulher ficar com umas tranças por um período muito longo e não conseguir ter esse tratamento do couro cabeludo e também dos fios. Então, é assim, excepcional ter esse momento de regeneração com as mulheres na cadeira. Muito importante, né? É muito importante. Porque regenerar também é você... eu acredito muito que parte das pessoas, como a gente já falou bastante, e aí eu queria engatar uma pergunta sobre a liderança, né? Porque quando a gente fala sobre pessoas, nós que estamos ali na frente, né, de todo esse contexto de levantar a bandeirinha e falar, gente, vamos por aqui, né? E como Paulo, para você e depois a Gabi também, liderar pessoas? E não é só sobre liderar, né? Como a gente aprendeu no passado. Hoje a gente vê nas conferências do clima, em todas as reuniões sobre sustentabilidade, que a gestão de pessoas, né, ela está muito conectada a isso. Então, como é para você essa liderança mais regenerativa? Cris, tem uma frase de Harvard que diz que business is people. Negócios são feitos de pessoas. E se os negócios são feitos de pessoas, obrigatoriamente haverá necessidade de haver líderes para conduzir, não mandar, porque a figura do líder que manda é coisa do passado, conduzir e orientar, e uma parte importantíssima, inspirar as equipes que irão trabalhar. Então, quando a gente pensa, quem é a Gabi, com quase 20 pessoas lá, ela nesse papel de liderança, o seu papel, muito mais do que organizar, que talvez alguns dias você se sinta meio louca, com tanta demanda. Tô quase. Então, mas você tem um papel importantíssimo com essas pessoas para que você seja fonte de inspiração de tudo que você faz mais do que você fala. Esse é o ponto importante de uma liderança moderna que engaja e que quando a gente fala de gestão de alta performance, de alto resultado, o alto resultado depende fortemente do engajamento das equipes que estão com você. E o engajamento depende fortemente da pessoa que irá liderar. E a liderança não é algo que você recebe como dom. Você faz um exercício de aprendizado diário, de forma intencional para exercer a liderança. E aí, para a gente falar de liderança, os aspectos da liderança, primeiro, intencional, você tem que se colocar na posição, eu quero ser líder. E se eu quero ser líder, eu preciso aprender como é que eu vou conduzir as equipes. Quem são essas pessoas? Essas pessoas, especialmente, Cris, vamos falar aqui de regeneração, junto com a figura da liderança. Se você é uma pessoa que acredita fortemente nisso, como eu acredito, como você acredita, a Gabi também eu sei que acredita, da necessidade de se preocupar com o dia de amanhã do nosso planeta, é papel nosso de líder de transferir para as pessoas que estão com a gente esses valores. Porque, no fundo, o líder transmite os seus valores pessoais para as equipes com que trabalha. Até para que inspire essas pessoas a realizar o que precisa ser realizado. Porque, afinal de contas, as pessoas fazem muito pelo que você inspira elas a fazerem, pelo que você faz, mais do que você fala. Porque a figura do líder que manda, ele tende naturalmente a desaparecer. Aliás, eu digo até que ele vai entrar em extinção. Ele não porque tem nenhum respeito, a geração né? Z, que é a geração justamente de Gabi, ela demite o líder. Ela não espera verdade. ser demitida, ela demite o líder. Sim. Então, se ela demite o líder, é bom que o líder entenda esse novo momento. Sim. E que ele engaje efetivamente as pessoas que estão ali. E aí, lógico, com tudo isso, com essas ferramentas nas mãos, fazer a verdadeira transformação. E você sabe, Paulo, que é uma coisa eu estava lendo outro dia, que a gente, pela primeira vez na vida, né, a gente, na história da humanidade, nós somos 7 gerações habitando o mesmo planeta. E o que significa isso, né? A gente tem muito que aprender de forma colaborativa. Então, eu acho que é muito isso, assim, né? Por que a gente tem que se transformar
como um líder mais inclusivo, aprender com as novas gerações, e as novas gerações também ter esse aprendizado, né? E essa paciência, às vezes, com as gerações mais antigas, né? Sim. Porque é uma necessidade, não é por acaso que a gente está, todas essas 7 gerações pisando no mesmo planeta, no mesmo momento, porque tem muito para trocar, né? Então eu acredito muito nisso e eu acho que a grande chave é o ser humano, né? Então, Gabi, me conta como que é para você liderar, né, essas mulheres, que eu acho que no teu caso ainda tem um fator a mais, porque o Paulo ele fala muito desse lugar do líder empreendedor, né, dos negócios. Mas, além disso, tem essas pessoas que vêm, né, de um lugar onde difícil, de não inclusão, de que a gente está retomando, né, todo esse aspecto, né, de olhar para isso com outros olhos, aprender sobre isso, né, sobre você incluir as pessoas, sobre você ouvir o que elas têm a dizer. Como é para você ser essa líder tão importante nesse movimento das mulheres negras empoderadas, que elas se sentem belas, né? Porque é isso, é sobre se sentir bela, se sentir inteira. Porque o cabelo, ele representa muito isso. Ele foi uma dor, né? Ele foi uma dor durante muito tempo para uma mulher negra, né? Exato. Esse lugar de fala, né, ele, como a Cris falou, tem várias camadas, porque além de eu ser uma mulher liderando, eu sou uma mulher nova e eu sou uma mulher nova e negra. Então, são múltiplas camadas ali nesse ato de liderar mulheres. E tem essa questão social também, porque abrange vários aspectos de relacionamentos, onde você realmente precisa acolher essas pessoas e explicar o óbvio, né? Então, o líder, ele explica que o óbvio, ele não é óbvio assim. Então, a gente explica desde o básico de convivências, de comportamento, até chegar na parte que não é tão principal assim, que seria a técnica, né? É bem desafiador para mim liderar essas mulheres e é um desafio gostoso, porque a gente entra num mercado que não... Eu vejo que o mercado atualmente hoje, ele não olha para esse segmento. Então, a gente tem uma vantagem competitiva bem grande de se tornar uma potência maior, organizada e assim conseguir gerar riqueza e essa riqueza transbordar na vida dessas mulheres e dessas famílias. Hoje, liderando 17 meninas, eu vejo o quão eu inspiro muito elas, mas muitas das vezes elas também me inspiram. Então, como eu falei, de acordar e não posso desistir, não posso fazer outra coisa, porque realmente eu preciso dar jus ao que aquela pessoa está acreditando em mim. Então, se ela está acreditando em mim, que eu vou conseguir trilhar esse caminho e ela está me acompanhando, ela acredita em mim mesmo, de fato, no meu negócio, no meu sonho, e ela está ali junto comigo, é algo que eu fico muito realizada de estar indo em frente, né? E é aquilo que o Paulo falou. A geração Z, eu tenho várias gerações lá no salão. Então, eu tenho desde uma mulher com mais experiência, que aí ela me olha e fala, essa menina nova não está sabendo nada. Desde a mais novinha que, eu vou aprender tudo, vou sair, vou fazer meu salão. Ela falou, vai, eu até te ensino se você quiser abrir. E aí são várias camadas que é difícil você conduzir entre uma e outra. Então, a maneira como eu falo com uma mulher mais experiente, de 50 a mais, vai ser diferente que eu falo com uma menina de 19. E esse transitar entre gerações que faz o dia ele ser bem gostoso e também ser árduo, né? Tem que ter uma resiliência para liderar mulheres de diferentes classes e de diferentes idades. É bem legal, eu gosto do que eu faço e esse apoio que eu tenho de outras pessoas, conhecendo outras pessoas também, é primordial para a gente conseguir alcançar o sucesso. E imagino que as mulheres também, né, as clientes, como é importante, né, essa autodescoberta dessa beleza, né?
porque eu vejo como o cabelo, ele é muito mais do que a moldura do rosto, né? Ele se conecta ao feminino, ele se conecta a esse autoconhecimento, né? Porque é mais do que sobre beleza, é um ato de trazer o feminino, né? Durante muito tempo, eu vejo que a gente tinha umas frases assim, né? O cabelo ruim, né, horrorosas, enfim, meu cabelo tinha que ficar sempre preso, né, aquela coisa que você poder ter a beleza das tranças, a beleza de você conseguir tratar desse cabelo, né, traz um empoderamento para essa mulher que eu imagino que deve ser muito mágico esse dia a dia, né? É mágico e reflete também, né? Eu acho fantástico nessa jornada, porque a gente fala de beleza, algumas pessoas falam que vaidade, mas a verdade é que todas essas atividades, e eu estou muito envolvido nesse universo, que é um universo que eu adoro estar, espaço laser, no fio, é a busca e a entrega da autoestima para a pessoa que às vezes tenha perdido a autoestima, que é algo essencial para você ter uma pessoa de sucesso na vida. Sim. Eu não conheço ninguém de sucesso na vida que não tenha uma autoestima elevadíssima. Elevada. Muito elevada. Porque é condição. É condição para que a pessoa faça sucesso. Então, se a gente tem condição de ter empresas que causam impacto positivo nas pessoas, devolvendo a elas a autoestima, às vezes perdida, você está dando a ela a chance de ser uma pessoa que vai se posicionar melhor na sociedade, vai ter chance de crescer, vai ter chance de alcançar melhores postos de trabalho quando se pensa em emprego, porque ela vai ter, inclusive, condição de ser líder de outras pessoas. Então, olha que extraordinário o que a gente pode possibilitar nesse trabalho que você está fazendo, inclusive, Gabi, para as pessoas que você atende, você devolvendo, pense isso como um propósito de vida importante, devolver para essas pessoas a autoestima, às vezes perdida, que faz com que ela deixe de realizar coisas que vão fazer ela feliz e fazer ela conquistar um espaço que às vezes ela merece estar. Então, quando você devolve isso para a pessoa e ela se empodera, como a gente gosta de falar, na verdade você está elevando a autoestima, o famoso chi, é o espírito elevado para que você seja um vencedor, uma vencedora na vida. Exato. Isso reflete muito nas passarelas, né? No último São Paulo Fashion Week, por exemplo. As modelos negras, na maioria das vezes, elas sempre estavam com cabelos raspados, sempre naquele clima meio de opressão, né? E como você viu, você mesmo estava lá participando, as modelos com cabelos maiores, cabelos crespos grandes, cabelos ondulados, com muitas ondas, muitas curvas. Então, isso é um reflexo que também vem da moda mesmo. A moda, ela tá mais inclusiva, ela tá aceitando, assim, e o próprio consumidor do futuro, né? Ele busca uma paz de espírito. E essa paz de espírito vem de você se sentir bem, de você realmente aceitar como você se enxerga belo. Então, antes as tranças, existe um mito muito grande de associar as tranças e o mundo das tranças só no sentido de que as tranças faziam mapas antigos na cabeça das pessoas e que cada curvatura, desenho, molde significava algum ponto de quilombos. E aí aquilo dali simbolizava que aquela pessoa poderia encontrar o caminho para fugir das grandes fazendas e afins. Mas antes disso, né, antes de chegar no Brasil e, enfim, serem misturados de linguagens, de culturas e perder totalmente a comunicação, o cabelo era uma forma de comunicação, de se comunicar. E para além disso, né, de comunicar as rotas de fuga, antes de virem para o Brasil, serem exportados e enfim, era símbolo de status. Então, se você estava casada, se você ia casar, se você era uma rainha, uma princesa, você tinha algum adereço específico no seu cabelo que representava aquela tribo e aquilo que do seu status social. Que legal, é bem legal. Que maravilhoso. Sim. É muito, muito interessante. É bem rico, né? Muito. E Paulo, como você acredita, né, que as empresas que você vai sempre investir, que você está no conselho, assim como você está no Laces, né, no conselho do Laces, é o nosso também sócio. Como você busca, né, essas empresas e como que você acredita que esse novo capitalismo mais regenerativo pode contribuir com essa grande jornada? Porque eu costumo sempre dizer assim, e até muito o objetivo desse videocast, é aproximar as pessoas comuns
as pessoas que estão aqui nos ouvindo, as pessoas do dia a dia, como que a gente faz através do nosso ato, né, de consumir, nosso ato de viver, possa ser mais positivo, mais regenerativo e mais sustentável, porque é um ato a cada dia, a cada momento. Então, como que você vê, né, no âmbito empresarial, esse capitalismo que pode ser mais regenerativo? Cris, a gente não tem como fugir da matemática de resultados econômicos. Aliás, é importante que as empresas cada vez mais gerem riqueza, porque só assim você faz elas crescerem, gerar mais empregos. E se for uma empresa de alto impacto positivo, que ela cresça e ocupa de fato grandes espaços, em detrimento de outras que não são tão bacanas e estão crescendo. Então, no meu olhar aqui, é lógico, tem uma análise sempre econômica para saber em que mercado está inserido, qual o tamanho desse mercado, o quanto ela pode crescer, mas uma análise importantíssima para eu estar junto no projeto é entender o propósito e qual é o impacto e qual é o resultado que vai ser gerado para a sociedade dessa empresa se instalando e crescendo na sociedade. Então, quando você vê empresas como Bioma, como Laces, como Espaço Lasers, como no Fio, como agora uma rede de academias, como a Mundo Terra, para as pessoas que adoram e pensam na atividade offshore, quando eu falo de caminhada, trekking, toda aquela atividade pensando estar junto ao meio ambiente, a gente está olhando empresas que geram impacto de forma positiva no meio ambiente, para o planeta, deixando o que a gente adora falar, que é legado. É ou não é? Sim. Qual é o legado que você, Gabi, vai deixar para as pessoas que virão depois de você, quando você já não mais estiver aqui? Vai demorar muito, você é muito nova ainda. Espero que demore. E assim, lembra que os homens estão vivendo cada vez mais e com qualidade, mas em algum momento a gente vai ter que partir, é inevitável. E quando a gente partir, a gente tem que partir com a consciência de que eu deixei uma boa história aqui, um bom legado, e que de alguma forma alguém vai lembrar de forma positiva o que você fez. Então, é assim que eu imagino. Como é que você impacta a sociedade, o meio onde você está envolvido, e agora cada vez mais pensando em como é que a gente aumenta esse impacto. Então, se o seu sonho é ter não mais 20, mais 40, 50, 100, 200 pessoas, pense de forma positiva porque você tem condições de chegar. E esse é o grande impacto que você pode gerar para a sociedade e para as pessoas que você quer impactar e mudar a vida. A gente tem que pensar grande, não pode pensar pequeno não, porque tem o Jorge Paulo Dá o mesmo Lema, trabalho, né? Jorge Paulo Lema tem uma frase incrível, é exatamente isso. Quando pensar pequeno ou grande, dá o mesmo trabalho, então é melhor pensar grande. Exato. E existe uma demonização do empresário, né, do empreendedor, de que quanto mais a gente fala sobre riqueza, sobre expansão, sobre crescimento, existe aquela vozinha bem lá no fundo falando, ai, porque todo empresário é mau, sabe? Então, Gabi, uma... eu acho maravilhoso você falar desse tema aqui, porque eu tenho falado isso com regularidade. Alguns países diferentes do nosso, e tem questão cultural forte que explica por que a gente demoniza a figura dos empreendedores que geram riqueza. E na boa, empreendedor é ganhar dinheiro mesmo. É assim mesmo, sem medo. Não é pecado. Ganhar dinheiro é legal pra caramba. Inclusive, a gente pode, através do dinheiro, fazer coisas mais bacanas ainda. Melhor. O dinheiro não pode ser o fim em si, ok? É legal que ele nos dê conforto, nos possibilite algumas coisas bacanas, viajar. Mas o dinheiro em si não pode ser o fim. Ele tem que ser o meio para grandes projetos. Então, você pensa em sociedades diferentes da nossa, que entende o valor disso e que colocam essas pessoas como nós, empreendedores, num patamar de respeito e admiração. E talvez seja papel dessa geração, como que é a sua, que está chegando, mostrar para todas as pessoas, especialmente os jovens, que os empreendedores são pessoas que devem ser respeitadas. Se é um empreendedor que entrega resultado de forma ética, correta, ele tem que ser respeitado. Sim. Ele gera emprego, ele está pagando imposto, que inclusive paga lá o hospital público. As pessoas esquecem isso. É através dos impostos que a gente paga o hospital público, a gente paga a escola pública. Então essas pessoas precisam ser respeitadas e admiradas por o que fazem para a sociedade. Sim. E além do mais, existe um grande... Não é nem tabu, mas quando falam empresários, a pessoa sempre imagina um homem gordo, muito arrogante, prepotente, quando na verdade quase 60% das empresas no Brasil hoje são microempreendedores, né? Vou tirar um número, são mais de 30 milhões de CNPJs no Brasil, ok? Entre mês. Desses 30 milhões, 25 milhões são pequenos empreendedores, 25 milhões. Então, mais de 90% dos CNPJs existentes no Brasil são de pequenos empreendedores que fazem o dia a dia das companhias e que fazem o dia a dia dos seus maiores geradores de emprego do país.
Que legal. Então, as pessoas têm medo, ok, as grandes empresas são bacanas, lógico que são, geram muitos empregos também, mas quem gera de fato riqueza, move economia, empregos, são os pequenos e os microempreendedores, que fazem de fato a diferença. São mais de 25 milhões de pequenos e microempreendedores. Olha o tamanho disso. Exato. E eu acho que essas pequenas e médias empresas, elas têm uma coisa que é a capacidade de movimento. Né? Então, você pensa numa ideia, tipo, quero o ano que vem, né? Nós estamos em dezembro, planejar para que eu consiga implementar algumas ações de sustentabilidade na minha empresa, eu quero fazer coleta seletiva, enfim, né? Repensar o meu processo. É muito mais fácil, teoricamente, do que uma grande empresa que tem toda uma metodologia gigante, né? Milhões de pessoas para mudar o circuito. E normalmente, né? Demora para mudar. Quanto maior mais difíceis são as mudanças. Quando a gente é pequeno, as decisões são mais rápidas, mais ágeis e o impacto maior. Não, é por isso que eu super acredito que é isso, é o ato do dia a dia que faz com que a gente transforme, né? De fato, essa ação mais sustentável, mais consciente, através das nossas ações e escolhas, né? E Gabi, me conta um pouquinho assim, como foi para você, né? A gente falou um pouquinho do bioma, né? Quantos anos você já tinha o seu salão antes de transformar em bioma? Com 18. Você abriu com 18 anos? Isso, eu trabalhava de telemarketing. O empreendedorismo, ele apareceu na minha vida muito por uma questão de necessidade mesmo, para complementar a renda da minha família. E aí eu trabalhava de telemarketing, 2019 para 2020 entrou o início da pandemia e quem me criou foi minha avó e eu estava com muito receio dela pegar o Covid, aí eu falei, eu vou sair. E aí eu saí desse telemarketing e eu já fazia as tranças como uma fonte de renda extra, né? Então eu conciliava o telemarketing, finalizar o ensino médio e as tranças. E aí finalizei meu ensino médio e desisti do telemarketing e comecei a empreender nesse primeiro momento por uma necessidade mesmo. E com o passar do tempo, passou um ano, deu aquele acesso gigantesco da internet, que a gente não tinha tanta acessibilidade quanto a gente tem hoje. E aí eu falei, nossa, acho que dá para eu fazer disso algo maior. Aí em 2021 para 2022 teve a primeira edição do Expo Favela aqui em São Paulo. Foi quando eu participei. De 22 mil inscrições, fui selecionada, fiquei bem feliz. E foi a conexão da favela com o asfalto que fez eu ter acesso a outros tipos de pessoas que têm uma visão mais direcionada para o empreendedorismo e realmente sair desse amadorismo, né? São mais de 25 milhões de CNPJs que vivem à margem da informalidade, então não tem uma noção exata de que você precisa emitir nota fiscal, de que você precisa realmente organizar a casa para você ter um prolabore, amarrar todas as pontas soltas. Então, isso despertou um pouco mais o meu olhar para realmente entender o que eu estava fazendo, porque a minha tia tem um salão de beleza, minha prima também tinha, e eu olhava e ficava, mas eu não quero isso, porque eu não quero ser só isso, sabe? Quero algo maior. E aí eu entendi que dá para ter algo maior, só que realmente mais organizado, né? E é possível. Hoje é como o Paulo falou, o dinheiro ele é um acelerador de tempo. Né? Eu costumo ver o dinheiro dessa forma, ele acelera muito o tempo de algo que poderia demorar 10 anos, demorar 5 anos. Então, hoje, por exemplo, em 3 anos tendo uma equipe, eu consegui realmente acelerar um pouco mais o meu tempo, justamente por essa construção de riqueza. Então, hoje a gente atende mais de 3 mil mulheres, impactando, regenerando a beleza delas de uma forma mais gradual e sustentável. E isso é surreal para uma pessoa de 23 anos. Eu também acho. Maravilhoso. Eu também acho. Então, esse pequeno holofote, ele precisa ser colocado em empresas como a minha, por exemplo, que eu acredito que se fosse outras pessoas com outras condições, realmente seria um holofote bem maior e com aquela visibilidade. Então, construir riqueza e realmente fazer isso, ter um holofote, esse holofote que o Laces proporciona para a gente, ele é
fundamental, porque uma mulher negra de 23 anos fazendo o que a gente está fazendo assim, não consigo nem contar nos dedos quantas pessoas tem para fazer isso que a gente E o que faz. mudou na sua vida depois de ser bioma, de começar? Quanto tempo a gente já está junto? A gente vai completar 1 ano agora em dezembro. Que legal! Sim, eu assinei o bebê. contrato. Um bebezinho tá nascendo ainda, bebê. tá ali tomando os primeiros passos. O que mudou muito na minha vida foi essa questão de ter um apoio para a minha liderança. Então, muitas das vezes a minha liderança era uma liderança sozinha, então eu sempre tive isso dentro de mim, de que o líder, ele é um líder pelo exemplo. Então, nunca vou falar para você, olha, Cris, você tênis, não pode vir de chinelo com os dedinhos abertos. Não, eu que via sempre de tênis, arrumada, alinhada e só dava algumas dicas, né, e sugestões. Ó, gente, precisamos manter o padrão. E aí isso é o que o liderado, ele respeita, né, porque eu Pelo não estou exemplo, né? seguindo o que você está mandando, eu estou seguindo o seu Você exemplo. tá fazendo, Então, exatamente isso que faz total diferença, isso que me ajudou muito. E mudando o que aconteceu de ser bioma de 1 ano para cá, foi realmente esse apoio na minha liderança, que é muito juvenil. Fiz muito erro, fiz muita cagada, mas deu muito certo em alguns pontos e por isso que a gente está aqui hoje, para ter essa Legal. troca. Então, o apoio do Laces, tanto nessa parte de gestão de pessoas e de liderança, foi uma das principais chaves que mudou meu negócio. Legal, porque aí tem as conversas, né? Os KPIs, todas as coisas que vão sendo Sim. acompanhadas, né? Que vão dando um super suporte. Que normalmente, né? O profissional da beleza, ele gosta muito de fazer cabelo. É artista. É artista, quem é empreendedor, né? Sabe do que eu estou falando, mas acaba não tendo, né, esse apoio. Olhando dados, né? E eu acho que esse apoio que a gente acaba dando, a gente não administra o salão, mas orienta, né, como que é melhor, as boas práticas para você fazer esse processo e ajuda bastante, porque os biomas acabam crescendo 60%, 70% em faturamento, não com aumento de preço, mas com um aumento, né, da possibilidade de mais clientes, mais produtos. Então, isso é muito legal, né? Muito Gestão, bacana. né? E Muita gestão, exatamente. Porque Então, também A gestão que faz total diferença. faturar precisa sobrar a última linha. Se não sobrar, tem alguma coisa errada. alguma coisa exato. errada, é isso aí. E realmente as pessoas se perdem nisso, né? É muito o brilho final, o cabelo da cliente. Sempre é o cabelo da cliente, mas nunca é o cabelo da cliente. Ele é importante, sim, porque se não tiver cliente na cadeira, ela nada funciona, nada gira. Só que por trás do que tem, além do cabelo da cliente, né, que é algo que muitas das vezes é oculto e muitas das vezes as pessoas não querem lidar com isso, porque é doloroso você sentar, ficar 5 horas só sentada, preenchendo o sistema, e aí tem que lançar dados, alimentar o sistema, ver se está certo, fechar comanda, fazer o fechamento de caixa. Então, tudo isso é desafiador. É gestão, é necessário, né? É necessário, importante. é muito importante. E, Paulo, como que você vê, né, o futuro aí? Você que investe bastante nessa questão de bem-estar, estética, o que você acha, né? Agora a gente está falando na era do wellness, né? Tudo é wellness, tudo... Na onda wellness. Na onda do wellness, Que eu né? acho bacana pra caramba, Cris. Tem um movimento importante aí da onda wellness, que é vamos viver mais, mas queremos também viver mais com qualidade de vida. Sim. Porque também não adianta nada de ficar velhinho todo sem condições de ter uma vida decente e condições. Então, cheio de burnout. Eu me vejo assim, eu quero ser um velhinho bacana, ter condições de autonomia para me levantar, andar. Eu não quero ser um velhinho que vou depender de todo mundo, senão vai ficar muito chata a vida, né? Sim. Preferível, né, viver tanto assim. Então, é bacana que tem esse movimento. E a gente vê muitas iniciativas acontecendo nesse sentido, do setor alimentar, suplementações, a questão do autocuidado, academias, um composto de várias atividades e iniciativas mirando e olhando isso, não mais como um pequeno movimento, mas uma grande tendência. E olha que coisa interessante isso, Cris. Essa geração Z, que a Gabi faz parte, ela está mais inteligente e mais esperta e captou isso melhor do que a gente. Tanto é que eles estão deixando de ir na balada para ir na academia. Eles estão deixando de tomar bebida alcoólica para tomar os suplementos.
e com certeza isso lá na frente vai refletir em muito mais qualidade de vida. E olha um ponto importante, se a gente se cuida bem desde hoje, na fase mais jovem da nossa vida, cuidando de todos os aspectos da alimentação, a atividade física, pensa o quanto a gente vai economizar e evitar de tratamentos de doenças que a gente vai deixar de ter. Com certeza. Esse é um ponto importante, inclusive sobre o aspecto de qualidade de vida e descarregar o sistema de saúde brasileiro que é tão ruim, que a gente tenha qualidade de vida melhor e vá o menos possível no posto de saúde, em farmácia, para pensar em remédio curativo, mas preventivo. Então tem um movimento muito bacana, Cris, que eu vejo de forma muito otimista aí, a gente vê isso acontecendo e isso não tem ficado restrito à população de alta renda. Tem um processo de democratização desse entendimento, que eu acho que é algo extraordinário, né? Porque quando a gente pensa em benefícios tão bons apenas para uma faixa da sociedade, às vezes parece até cruel, né? Porque só uma faixa da população pode ter esse benefício. A gente pode colocar isso de forma mais ampla para muitas pessoas, a Gabi fazendo esse trabalho incrível lá em Guaianazes, mostrando para as pessoas. E é nosso papel como líder também ensinar, sabe, Gabi? Exato. É importante que a gente ensine e mostre algumas coisas. Você sabe que eu virei um anti-refrigerante e me irrito profundamente quando vejo amigos pedindo no restaurante refrigerante. Eles não sabem o mal que eles estão fazendo para eles. A indústria de refrigerante vai começar a me odiar. Mas a verdade te odiar aqui agora. A verdade é que o bendito refrigerante é o pior veneno que a gente pode ter na forma de ingestão. Então, todos os amigos sabem, pediu na minha frente, falei, para de beber essa coisa já. Isso é algo que a gente também a gente tem que falar. Colocou para as meninas lá. Tem que falar. Gente, não pode. A gente é bioma agora, não pode. Eu joguei tudo nas costas do bioma. Falei, gente, não pode ficar bebendo refrigerante aqui, coisa de plástico. Gabi, sério? Eu falei, Daqui a pouco eles vão mandar alguém aqui olhar, sério? Nunca foi ninguém. Maravilhosa! Mas diminuíram bem o consumo de refrigerante. Então, mas vamos explicar a história do refrigerante, porque as pessoas acham que é só pela questão estética de engordar por causa do açúcar, que tem muito mesmo. O problema do refrigerante é muito mais além do que isso. Ele vai muito além disso. O problema do refrigerante, além de toda a questão do açúcar, que causa obesidade e cria um monte de outros problemas, ele tem um problema seríssimo, que ele deixa o pH do corpo ácido abaixo de 7. Corpo com pH abaixo de 7, a Cris sabe melhor do que eu desse ponto. Ele está preparado para receber todas as doenças possíveis que você pode imaginar. Inclusive as piores que a gente pode ter que enfrentar, que é o bendito câncer. Então, inclusive, sobre o aspecto de prevenção e qualidade de vida, você tem que fazer um exercício forte de manter seu pH em nível elevado. Com refrigerante, você não vai fazer isso. Então, medida importante na vida das pessoas é corte um bendito refrigerante. O nosso sangue tem um pH 7,3, né? E aí quando a gente toma uma coisa ácida, a gente tem que fazer um esforço gigante para que a gente possa transformar esse nosso corpo que ficou ácido em um corpo mais, um pH mais neutro. Acelera o envelhecimento, aumenta doenças autoimunes, aumenta a chance de câncer. E quando a gente vai envelhecendo, a gente vai acidificando. Ficando mais ainda, então, é isso. Uma coisa, por isso que a gente tem que ser espaços de cura, espaços de bem-estar, essa conexão. E por isso que hoje eu quero dar um presente para vocês, que é uma das coisas que eu mais amo, que foi um dos últimos tratamentos que a gente fez no LACES, que é o Shiro Balance, que é um tratamento que faz essa conexão, né? Um tratamento inspirado na medicina ayurvédica, que ele equilibra corpo, mente e se conecta a um profundo bem-estar. Então, eu quero presentear vocês para que vocês venham em algum momento fazer, que acho que não tem no bioma Shiro Balance. Não tem, gente. Não tem ainda. Que legal, Cris. Obrigado. Então, para vocês relaxarem, porque final de ano é aquele momento, né? É hora de relaxar, né? É hora de relaxar. Eu já sei até onde Como vou que levar relaxa? isso. Gerindo pessoas Por nas isso últimas que semanas de Natal. por isso é que precisa relaxar. E se conectar, né? Eu falo que assim, esse estado de presença que a gente tem constantemente, porque assim, eu acho que é até uma responsabilidade, né? Porque assim, quando a gente cuida de muita gente, se a gente não está em equilíbrio, como que a gente vai cuidar? Igual a máscara do avião, né? Tem que pôr primeiro em você para depois pôr no outro. Então, estar em equilíbrio, estar assim, dando, né, pequena recarga, que igual o celular, a gente não põe na tomada para dar uma recarregada para poder usar mais. Sim. É a mesma coisa que a gente tem que pensar da gente. Tem que começar
com esse ato individual, né, de se reconectar com você mesmo, e para que a gente possa ter energia, possa ter a nossa melhor versão para cuidar do outro, né, seja do cliente, seja do colaborador, de quem está nas nossas empresas, fazendo os nossos negócios. É muito importante isso. E aí eu queria que vocês deixassem uma mensagem para quem está nos ouvindo, né? Pensando que quem está aqui está tentando se inspirar aí com essa questão de se regenerar, de ser mais sustentável, de buscar dentro dessa jornada da sustentabilidade pequenas ações ou grandes ações para que a gente possa, de fato, todo mundo ter esse senso de comunidade, esse senso de natureza e se engajar mais, né, nessa prática de regenerar o planeta, a sua vida e a comunidade. Cris, uma grande jornada começa com o primeiro passo. Sim. Então, que a gente comece a pensar no dia a dia nosso, como é que a gente, com pequenos atos, a gente pode impactar positivamente o planeta. Se a gente fizer isso de forma massificada, o impacto será gigantesco sem grandes esforços. Então, a minha visão aqui, independente do que a gente pode fazer pelas empresas, e a gente pode fazer muito, é que a gente, no dia a dia, a gente passa a ser mais responsável em algumas ações, inclusive na forma de consumir, né? Olha que interessante, um dado que eu recebi recentemente. Você sabe que já existe um impacto importante da inteligência artificial na decisão de consumir produtos e serviços com experiência e qualidade diferenciada. Quase 24% das pessoas que hoje estão consumindo algo estão pesquisando através da inteligência artificial para entender a experiência e a qualidade do produto e serviço que vai ser entregue. Olha só. 24%. Esse é o impacto que a gente pode... Então, a gente precisa colocar um ingrediente importante na IA para que a gente coloque lá quais são as empresas que estão gerando impacto positivo no planeta e a gente, através da nossa decisão de compra e de consumo, que a gente mude algumas coisas para que o planeta fique melhor. É isso aí. E você, Gabi, o que você pode compartilhar com a gente aqui para que a gente possa aprender um pouco mais sobre esse ato? Uma frase que eu posso deixar aqui para vocês é das oportunidades que cada uma de nós temos e aproveitamos com elas, né? Eu estou aproveitando a oportunidade que as pessoas abriram para mim e, através de mim, muitos outros caminhos estão sendo abertos e serão trilhados por pessoas que têm mais coragem, resiliência e persistência para ir atrás dos seus próprios sonhos. Muito Que bom, legal. muito obrigada. E você que ficou com a gente até agora, quero dizer para você que é uma honra poder compartilhar com pessoas aqui um pouquinho dessa nossa jornada. E eu quero deixar para vocês uma frase que eu gosto muito de falar, que não é minha, é uma frase da minha mestra, Márcia De Luca, que qualquer coisa com intenção, disciplina e tempo que a gente comece, a gente chega em todos os lugares. Então, que a gente possa regenerar passo a passo em direção a um planeta mais justo, a pessoas mais saudáveis e pessoas mais felizes, que fazem com que seja uma comunidade mais conectada e em direção à regeneração do planeta. Meu muito obrigado e um beijo para vocês. Valeu.